Aleluias. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Quantos estão com frio? Só um pouquinho, né? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu acredito que a parte mais difícil ficou para mim, né? Esses dias eu falei para um discípulo, né? Você vai subir lá em cima, você vai orar. Ele falou, não, meu chamado é outro. Não, você vai subir lá em cima e vai orar, né? E hoje conseguimos romper isso aí. O Ronaldo subiu aqui e orou pela pátria. Uma salva de palmas para o Ronaldo. É. E falo para você, Ronaldo, que é só o começo, amém? Mas é com muito temor, né, que nós estamos aqui em cima, que não é fácil. Primeiro Deus fala com a gente lá em casa, para a gente tentar transmitir para vocês o que Deus falou ao meu coração. E não é fácil. Muitas das vezes a gente quer subir aqui e falar assim, ei, você é mais que vitorioso em nome de Jesus, e pulo, e grito, e festa, né? Mas tem horas que não é fácil, né? Porque para a gente alcançar a vitória, a gente tem que guerrear. E que para a gente guerrear, muitas das vezes vai sangrar, muitas das vezes vai machucar, muitas das vezes a gente vai confrontar. E para a gente sair aprovado, a gente tem que passar pela prova, né? E muitas das vezes estamos passando por essa prova. Mas, como o pastor Pedro falou aqui agora há pouco, um pai não quer que o seu filho seja reprovado, né, pastor Pedro? Ele torce para que você seja aprovado. Você vê o seu filho estudar ali o ano inteirinho, né? Para chegar no fim do ano, você escutar dele assim, pai, eu fui aprovado. Mas quando ele é reprovado, eu acredito que a mesma tristeza e a decepção que ele tem, você também sente dentro de você. Porque é difícil você ter uma caminhada de um longo tempo e chegar no final da caminhada e você ser reprovado. Mas fala assim para o seu irmão, deixa eu te alegrar. Você é mais que aprovado em nome de Jesus. Amém? Porque nós estamos ainda no meio dessa caminhada, ainda não terminou. E eu queria compartilhar com vocês, você que trouxe a palavra de Deus, queria que você abrisse lá no livro de Gênesis. Capítulo 41, do versículo 39 ao 41. O tema dessa palavra, se você quiser anotar aí, é governe ou seja governado. Amém? Todos acharam? Está escrito lá? Então vamos ler. E então o faraó disse a José, uma vez que lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e de todo o meu povo, e acatará suas ordens. Somente em relação ao meu trono eu serei maior que você. O faraó prosseguiu e entregou a você agora o comando de toda a terra do Egito. Acho que é só até aí. Amém? Quantos aqui são casados? Levante a mão. A maioria. Quantos aqui querem casar? Levanta a mão. Aleluias. Então, são as lições preciosas que eu quero que vocês aprendam nessa noite, né? Deus levou José para governar o Egito. Mas antes de governar uma nação, ele passou a aprender a governar a si mesmo.
José passou pela escola da dor, passou pela escola da injustiça e da espera. O homem preparado por Deus não nasceu pronto, são moldados nas provações. Todos aqui já conhecem a história de José? Sabe dos seus sonhos, sabe das tuas provas, do que ele passou. José, filho de Jacó, Israel, com os seus irmãos. Um dia ele teve um sonho onde reuniu seus irmãos, seu pai, sua mãe, aonde ele falou: sonhei que tinha 11 feixes, e esses feixes de trigo se dobravam perante a mim. Quando ele fala desse sonho, ele já estava mostrando lá na frente o que iria acontecer. E os seus irmãos, a palavra de Deus fala que odiavam ele por causa dos seus sonhos, porque José, ele era um escolhido de seu pai. E seu pai, ele enviou a José para levar alimento para os seus irmãos, aonde eles estavam apacentando ovelhas. Quando chega José perto dos seus irmãos, os seus irmãos já começam a maquinar para matá-lo. Só que o irmão mais velho fala: não vamos matar ele, mas vamos jogar ele num poço, né? Vamos dar um castigo nele aí. E outro teve uma ideia mais fenomenal ainda: não, peraí, vamos vender ele como escravo. E José, ele foi vendido como escravo. Agora, imagine você, dentro de uma sociedade onde você é rejeitado, onde você não é benquisto pelas pessoas que estão à sua volta, né? Onde você, sabendo que você é uma pessoa escolhida por Deus, você é vendida como um escravo. Mas o que me chama a atenção é que por onde José passa, ele tem o controle da situação. Quando ele foi colocado na casa de Potifar, ali ele já começou a governar a casa de Potifar. Ele tomava conta de todas as coisas de Potifar e tudo que ele colocava a mão, prosperava. Fala assim para o seu irmão: tudo que você colocar as mãos, prosperará. Só que José, ele soube governar os seus sentimentos. Ele soube governar os seus sentimentos. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa retraída, uma pessoa revoltada. Ele tinha tudo para ser uma pessoa triste. Mas a palavra de Deus fala: em tudo que ele colocava as mãos, prosperava. José, ele governava as suas emoções. Aí eu pergunto para você: você tem facilidade de governar suas emoções? Aí eu pergunto para você: como é que você trata as pessoas que estão à sua volta? Você trata elas com gentileza? Você trata ela como uma cortesia? Você trata ela, se apresenta como uma pessoa alegre? Como que as pessoas te vê? As pessoas do seu vínculo social, os seus amigos de trabalho. Como que você trata o seu patrão? Aquela pessoa que Deus colocou para que ela pudesse abençoar a tua vida, te dar uma oportunidade de trabalho, te dar uma oportunidade de você ganhar um dinheirinho, te dar a oportunidade de você trazer o alimento para dentro da sua casa. Como é que você trata ele? Quando ele pede para você ficar um pouquinho mais tarde, para poder fazer uma hora extra, cumprir uma jornada, alguns compromissos que precisam ser entregues com urgência. Como que a gente reage com o nosso coração, como uma resposta? Será que estamos prontos para ajudar aquelas pessoas que estão nos ajudando?
Como que a gente trata as nossas emoções? Como que a gente governa essas nossas emoções? Como que você trata os seus compromissos com o seu patrão? Será que você chega um pouquinho mais cedo? Ou você é daquele que chega naquela tolerância dos 10 ou 15 minutos, chega um pouquinho mais tarde? E muitas das vezes a gente sabendo que tem aquela tolerância por lei, né? Que pode chegar um pouquinho mais tarde, a gente sempre chega um pouquinho mais tarde. Mas se apronta uns 10 minutos antes para sair um pouquinho mais cedo ou bem no horário, né? Isso são coisas que nós precisamos governar para honrar as pessoas que nos dão oportunidade. Temos que ser pontual com essas pessoas. Porque eu acredito que se eu chego tarde e quero receber em dia, de alguma forma eu estou roubando meu patrão. Se o meu patrão me deu a oportunidade de ele confiar em mim, se ele prospera, eu vou prosperar também. Porque enquanto ele estiver prosperando, eu vou ter o meu trabalho. Então eu queria que você tivesse uma visão melhor, um pensamento melhor do seu patrão. Amém? Porque é ele que abençoa a sua casa, com o trabalho, com a provisão. Nós sabemos que o nosso patrão maior é Deus, amém? E como que você trata os seus amigos? Como que você trata os seus amigos? Muitas das vezes nós tratamos nossos amigos tão bem, muitas das vezes até melhor que os pessoal dentro da nossa casa, não é verdade? Qual é a visão dos nossos amigos vendo a nossa imagem, a nossa pessoa? Eu tenho tantos amigos, mas poucos me conhecem. Eu tenho tantos amigos, mas poucos conhecem o meu íntimo. Eu tenho tantos amigos, poucos deles não conhecem 80% da minha vida. Mas nós no papel de cristão, esses amigos eles têm que nos conhecer. Porque ele te conhecendo na essência, vendo você como um verdadeiro cristão, quando ele estiver passando por necessidade, quem ele vai procurar? Vai procurar você. Ele precisando de oração, ele vai te procurar, né, Jones? Ele precisando de uma oração para alguém enfermo, ele vai te procurar. Quando ele estiver passando por alguma prova, alguma luta, ele vai pedir o seu conselho. Se ele estiver passando por algum problema dentro da sua casa, será que ele vai pedir ajuda para aquele que está lá no mundo ou vai pedir para você que está na casa do Senhor? Ele vai pedir para você porque você é uma referência. Nós precisamos governar as nossas emoções. Agora essa é difícil. Quantos aqui é motorista? Quantos motoristas nós temos aqui? Como que nós se comportamos no trânsito? Como que nós se comportamos quando nós levamos aquela fechadinha? Quando as pessoas... Você está andando na via lá, 60 por hora, e você está andando ali a 55, 58, 59, e está aquele abençoado ali te empurrando, dando seta, querendo ultrapassar e dando luz alta. Aí você sai de lado assim, o cara passa assim, e você fala, vai com Deus, abençoado. É assim que nós falamos, né? Vai com Deus. Só a glória do Senhor. A gente fica até crente em cima do púlpito, né, pastor? Não é fácil. Aquele cara assim com amarelo, o sinal assim, ele junta no freio assim, que você quase dá uma cacetada na traseira, né? Aquele cara que te fecha assim, não dá seta e já entra. Aquele que fica bem devagarzinho na tua frente, a hora que você passa do lado dele, pelo lado direito ele está no celular, conversando com alguém, atrapalhando o trânsito. E nós passa sorrindo assim, oh, paz do Senhor, irmão.
É mais ou menos assim, sim ou não? Precisamos governar as nossas emoções. Como que você se comporta com seus compromissos, com as suas responsabilidades? Eu marco um horário com a pessoa, 10 horas da manhã eu estou lá para a gente fazer aquela reunião, para a gente tomar aquele café, para a gente conversar sobre aquele assunto. Aí eu chego 10h30 e não aviso. Roubei meia hora do tempo daquela pessoa. Marco um discipulado com um discípulo meu. Marquei 8 horas com ele. 9 horas eu tenho um outro discipulado com outro discípulo. Deu 9 horas, eu não consegui terminar o primeiro discipulado ainda. O que eu deveria fazer? Esperar até 9h30 para mim terminar o primeiro ainda e começar o segundo? Ou eu deveria interromper e já começar o próximo? Eu acho que eu deveria interromper e começar o próximo, porque quem chegou 9 horas não tem o direito de esperar até 9h30. E assim são todos os compromissos nossos. Hoje se fala muito em agenda, né? E eu tenho uma dificuldade de tal de agenda, pastor Pedro, pastor Atenil. Quantas vezes eu ia lá na barbearia do nosso irmão lá e sentava lá. E aí meus meninos começaram a cortar o cabelo, porque eles agendaram. A esposa ligou lá, marca horário para o Pedro, marca horário para o Luiz aí, que os dois vão lá às 14 horas. Beleza, está marcado. Aí eu chegava lá, né? Pegava uma revista, ficava lendo. Pastor Clóvis, quer cortar também? Eu falei, eu estou precisando. Então você faz o seguinte, marca o horário e volta depois. E eu tinha que governar as minhas emoções, pastor Pedro. Mas ele não está errado, é a organização. Mas eu tenho essa dificuldade de agendar algo porque a minha vida é meio corrida e mesma coisa está acontecendo algo aqui, daqui 10 minutos já acontece algo e se cruza muito. E é difícil marcar uma agenda para mim. Mesmo a hora que eu não estou fazendo nada, daqui a pouco já estou fazendo 10 coisas e não é fácil. Mas falando de governar as nossas emoções, é dentro disso aqui, meu querido, que a gente falou. Agora eu queria conversar com vocês, como é que faz para a gente governar as nossas finanças? Essa parte pega, sim ou não? Quantos aqui é casado? Eu. 70% das discussões dentro de casa é por causa da finança. Por que é tão difícil lidar com finança? José era um garoto, um menino, jovem. Trabalhou algum tempo na casa de Potifar e aconteceu algumas coisas, ele foi para a prisão. E aí ele revelou alguns sonhos na cadeia e foi chamado por Faraó. Quando ele foi chamado por Faraó, Deus revelou os sonhos de Faraó. Faraó já tinha consultado os magos, já tinha consultado os adivinhos, já tinha consultado todo mundo, ninguém revelava os sonhos de Faraó. E José foi lá e revelou os sonhos de Faraó. Que seria as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as 7 espigas ruins e as 7 espigas boas. E aí ele revelou, vai ter 7 anos aí de fartura, coisa boa. E vai ter muita fartura, dinheiro dentro de casa, e festa e alimento. E vai ser aquela festa.
7 anos nós vamos ficar ricos, vamos poder desfrutar. Só que vai vir 7 anos de fome. Só que nesses 7 anos de fome, tem que ter uma pessoa boa para administrar isso aí. Porque quando vir a fome não pode faltar nada. Mas assim, ó, se você quiser passar todo esse tempo, guarde uma parte, para quando vir a parte ruim, você tem alimento já reservado para os próximos anos. E quem seria a pessoa adequada para poder governar naquele tempo? E aí o faraó falou, aí o cara, é você mesmo. José, ele tinha experiência como governador, sim ou não? Não. Nunca tinha governado nada. Ele tinha governado a si mesmo. Mas governado alguma coisa, ele nunca tinha governado nada. Ele tinha estudado para economia, alguma faculdade de administração? Também não. Porque o Senhor, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá revelação. Muitas das vezes nós somos bons administradores na empresa onde nós trabalhamos. E muitas das vezes somos maus administradores dentro da nossa própria casa. E José foi muito abençoado. Foi promovido de carcereiro a governador. Falar de finanças é tão complicado que até na hora de fazer a oferta aqui é difícil, né, pastor Pedro? Falar de finanças é muito complicado. Porque na hora de você conversar com finanças, até quando você conversa com a tua esposa, já dá problema. Mas não era para ser assim. Quando Deus fala, ei, unirei vocês dois para ser uma só carne, teria que ser só um só salário, sim ou não? Lá na sua casa é um só salário ou 2 salários? Um só, né? Quando tem 2 salários, aí já gera problema. E o problema pega mais ainda quando chega o dia de pagar as contas. Aquele boleto que nunca falha. Todo mês ele chega. A água, luz, internet. E ninguém fica sem isso, né? Alguns usam um canal de televisão fechado. Algumas mordomias. O gás. O aluguel, que não tem sua casa própria. Uma vez meu filho fez uma pergunta, começou a trabalhar, né? Fez uma pergunta para mim, pai. Igual o filho pródigo. Já tenho mais de 18 anos e estou pensando em sair de casa. Sair de casa não, estou pensando em o que eu tenho que fazer para me morar sozinho, né? Eu falei, é fácil, filho, fácil, fácil, fácil. Se eu tivesse feito essa conta, eu acho que nem casado eu tinha. Eu falei, primeiro vamos colocar pega um caderno e uma caneta lá, vamos colocar lá. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu quero falar de novo. Aluguel. Mora barato aí. R$ 800, uma casinha aí, legal, né? De 800 a 1.000, né? Uma kitnet, né? R$ 800. Luz e água. Olha, sei se tem alguma coisa errada no meu padrão lá, mas nunca baixa de 300 a minha luz, pastor. Marca aí. Uma água, R$ 150. Já deu um salário mínimo já. Já deu uns R$ 1.200. Básico. Uma internet hoje, R$ 120. Já fomos para ir para quase R$ 1.500, né? Isso aí é as contas fixas, básicas. Um gás hoje, que o Diogo não está aqui, mas é em torno de R$ 110, R$ 115, né? 1.600. Vamos comer? Vamos. Vamos para o mercado. Coisa aqui é pai de família, de novo, né?
Rapaz, toda vez que eu vou no mercado, é sacolinha de mão, irmão. 300, 400 reais. Isso aí para você comer durante a semana ali, uma carne, uma salada, alguma coisa que falta, né? Porque hoje, antigamente a gente ia no mercado, você pegava aquele carrinhozão lá, fazia até pose, né, pastor Pedro? Pegava aquele carrinho lá, carrinho bem grandão assim, e enchendo, né? Não via nem preço, né? Hoje não. Pastora Janaína, faz aí uma listinha, manda no zap o que está precisando, né? Ontem a gente foi no mercado. Eu quero confessar algo para você. A gente foi no mercado ontem. Aí estava lá, leite, né? Precisamos de leite, vamos levar o leite, né? Nesse frio, fazer um Nescau, né? Um cafezinho com leite. Tem que ter o leite em casa, né? Tirol, promoção, 4,69. Frimeza, 4,99. Não, Clóvis, vamos levar Frimeza? É tudo leite, vem tudo da mesma vaca. É 30 centavos de diferença, mas dentro de uma caixa, né? Não, vamos levar Tirol mesmo. É o mesmo leite. Mulher é complicado. Tem diferença do leite, irmão? Tem leite preto, leite branco? Se é só leite, tudo é branco. Tudo sai da vaca. Pastor Pedro, eu trabalho no mercado, tem mais de 20 marcas de ovo. Qual que é o melhor? O que sai da galinha, não é? Então é difícil. Não, tem coisas que dentro de casa a gente tem que ter marca, né? Um sabão, né? O sabão, vamos pegar do melhorzinho, né? Porque vai ter que limpar a tua roupa, né? É você que vai usar uma roupa limpa. Então vamos poupar um pouco o trabalho da mulher de esfregar uma roupa, né? Vamos pegar algo que presta, né? Um sabão, né? Um arroz que nós comemos todo dia, né? Vamos pegar uma marca boa, não aquele que unidos venceremos, né? De forma nenhuma. Um feijão. A gente economiza até no gás quando a gente paga R$1 mais caro no feijão, né, pastor? Tem coisas que a gente precisa pegar de marca, mas tem coisas que dá para relevar, irmão, né? E muitas das vezes a varoa não entende. Mas isso vocês também estão controlando as suas finanças. Não é fácil. Porque é fácil também a varoa chegar em você. Ei, a palavra de Deus fala que você é o sacerdote. E é você que tem que pagar todas as contas. Nessa hora a gente manda em tudo, né? Não é fácil, irmão. Isso é a vida de casado. E vou te falar hoje, o nosso salário base está difícil de sobreviver, irmão. Está difícil de sobreviver. Se você não pegar a sua vida financeira e não administrá-la ela muito bem, fica muito difícil de sobreviver. E aí até eu anotei aqui, né? Quando você recebe o teu salário ali, primeiro, nós temos que cuidar da conta da casa, o necessário da casa. Água, luz, né? A internet, o gás, o aluguel, beleza? Pagamos tudo, tá legal? Tá legal. Segundo, nós temos que priorizar as nossas contas, os nossos boletos, a nossa prestação da casa, prestação do carro, os boletos aleatórios, né? E o essencial, para a gente viver muito bem, nós não podemos esquecer de Deus. Porque é Ele quem traz a provisão para nós. É Ele. Isso aqui, gente, eu enumerei, né? Para mim ter a minha ordem de falar. Mas a palavra de Deus fala que primeiro separe o que é de Deus. Quando você vem por esse princípio, quando você separa o que é de Deus, as bênçãos de Deus, ela te alcançarão, diz a palavra do Senhor. Aí eu te falo, falando em finanças, por que alguns é mais privilegiados do que outros? Eu conheço pessoas que são assalariados, mas vivem muito bem. Pagam suas contas em dia. Você chama essas pessoas para ir num restaurante, elas vão. São organizadas para o fim do ano fazer uma viagem com a família.
Porque eles fizeram como José. Pagam suas contas. Tira o que é da alimentação, mas guardam uma parte. Mas eu conheço gente também que ainda está no aluguel. Mas tem aquele carrão importado, né, pastor? Que já dá para dar entrada numa casa. Mas porque muitas das vezes querem ter um status, querem ter um bom posicionamento. Ei, nós temos que ser bem visto primeiro pela nossa família, pela nossa esposa e pelos nossos filhos. O melhor de tudo é o seu filho olhar para você. Ei, pai, eu te amo porque você nunca me deixou faltar nada dentro de casa. A tua esposa olhar assim para você e falar: ei, eu te admiro porque nunca falta nada aqui em casa. Tem provisão. Tem pessoas que você fala: ah, será que Deus não abençoou essa pessoa? Por que ela é menos favorecida? Todos têm a mesma oportunidade. Todos têm a mesma oportunidade de estudar. Todos têm a mesma oportunidade de fazer um curso. Todos têm a mesma oportunidade de abrir uma empresa, colocar suas ideias em prática. Todos têm a mesma oportunidade de vender o seu produto. E por que uma delas se dá bem e outras não? Nós precisamos rever os nossos conceitos em administração financeira e colocar em prática aquilo que José nos ensina nessa passagem. Primeiro, estar alinhado com Deus. E depois, guardar uma parte daquilo que ganhamos. Amém, queridos? Tá chato, né? Mas é precioso. Aleluia. José administrou os recursos do Egito com sabedoria. E enquanto havia fartura, ele guardou. E quando veio a seca, ele tinha que repartir. Homens de Deus não vivem de aparência, mas vivem de planejamento e visão. Finanças desgovernadas causam brigas, dívidas e enfraquece o lar. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o insensato devora e você tem domínio sobre as suas finanças, ou suas finanças dominarão você. Tem muita gente sendo dominado pelas suas finanças. Deve para cartões de banco, deve para agiotas. Tudo aquilo que ainda vai ganhar já está devendo. E isso não é fácil, isso é terrível. Já passei por essas experiências. É horrível. Mas Deus, Ele nos ensina na prática. E eu tenho certeza que todos nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu queria dentro dessa palavra aplicar fé, finanças e família. Nós já falamos de família, já falamos de domínio próprio, já falamos de finança. Aí eu pergunto, como é que está a sua fé? José, ele foi muito abençoado porque ele era um homem conectado com Deus. José, ele era abençoado porque ele tinha a essência de amar a Deus acima de todas as coisas. José, aonde ele foi colocado, ele foi administrador das suas emoções, ele mesmo se governou. Aonde ele era colocado, ele era governador.
Ele foi colocado na casa de Potifar, ele foi governador. Ele foi para a prisão, ele foi governador. E quando Deus escolheu ele para ser governador do Egito, ele foi governador também. Mas quando se fala de finanças, a gente também não pode deixar de falar sobre família. Como é que está a sua família? Como é que está a tua esposa? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a tua relação com o teu sogro, com a tua sogra, com os seus parentes? Será que alguém da tua família algum dia já machucou teu coração? Algum parente? Já te jogou num poço? Já traiu você? José, ele sofreu tudo isso. Foi enganado pelos seus irmãos, foi jogado num poço e foi vendido como escravo. Olha o sentimento que essas pessoas causou na vida de José. Foi abandonado. E muitas pessoas que aqui estão hoje já passaram por isso. Ei, lá na sua casa, você que é casado, como é que está lá dentro da sua casa? Nós falamos aqui que algumas coisas criam alguns conflitos dentro de casa, como finanças, né? Mas tem muitas coisas que nós mesmos criamos dentro da nossa casa. A nossa falta de compromisso com a nossa casa, com a nossa família, tratamento dos nossos filhos. Será que damos tudo o que eles querem ou damos só o que precisamos, o que eles precisam? O certo é dar só o que eles precisam, não tudo o que eles querem. Quando você dá só o que ele precisa, você está criando uma geração forte. Quando você dá tudo o que ele quer, você está criando uma geração Nutella, infelizmente. Como está, muitas das vezes, o tratamento seu com a sua esposa dentro de casa? Está legal? Será que você tem paciência como ela tem com você? A gente sabe que tem um período do mês aí que as mulheres não são fáceis, né? Aí nós temos que governar os nossos sentimentos também. O nosso domínio próprio. E a palavra de Deus lá em Deuteronômio 28, 13, ele fala que ele nos colocou por cabeça, não por cauda. É a hora de você chamar a responsabilidade para você. Mas eu não estou falando para você, de repente, ser áspero com a sua esposa, ou tratá-la mal, não. Você vê que ela não está legal, recua. Porque a pessoa sábia, ela sabe quando colocar as palavras, né? De repente ali você leva uma porrada ali e tal. Será que eu vou responder da mesma altura? Porque aqui a autoridade sou eu. A palavra de Deus fala que nós vamos viver com a nossa esposa até que a morte os separe, né, pastor Pedro? Pastor Pedro hoje realizou um casamento ali, até que a morte os separe. Né, Juninho? Então, quando a esposa se levantar e gritar com você, abaixa a bola, fica quietinho. Depois tem uma oportunidade e chama para conversar. Ei, não foi legal aquela hora e tal, com as emoções. Porque, infelizmente, a mulher ela tem alterações por causa do hormônio, por causa dos dias, e não é fácil. Eu converso com alguns irmãos, com alguns discípulos, a gente dá uma volta de 360 graus, né? Quando fala de emoções de mulher, a gente sabe que não é fácil, né, pastor Pedro? E a gente tem que aprender a lidar com isso.
Uma coisa muito importante que eu queria falar dentro de vocês. Você é o chefe da sua casa. Você foi colocado por cabeça e não por cauda. E muitas das vezes, tem muitas pessoas que levantam altares demoníacos dentro de casa. Através de uma pornografia, através de uma masturbação, através de algo errado que você vê. As coisas erradas que acontecem dentro da sua casa, você está levantando altares a demônios dentro da sua casa. Aí eu pergunto para você, você tem coragem de pegar o teu celular sem senha e dar na mão da sua esposa? A gente vê muitos memes na internet, né? Que os homens não têm coragem de dar o celular para a esposa. Nós temos que ter uma vida de transparência com as nossas esposas. Não porque nós devemos honrar ela, porque nós devemos honrar ela e honrar o Senhor. Porque o Senhor Ele nos colocou como governantes dentro da nossa casa. Então é nós que temos que ter a responsabilidade de não levantar altares dentro da nossa casa, altares demoníacos. Mas é nós que temos que ter o domínio. É nós que temos que chamar a responsabilidade para nós dentro da nossa casa. Muitas das vezes as contas estão todas vencidas lá. E você duro, sem nenhuma moeda. A esposa fala, está aqui as contas, vão cortar a luz. Ei, dá responsabilidade para mim aqui. Eu sou o varão dessa casa, eu vou dar um jeito. Mesmo sem condições no momento, você chama a responsabilidade para você. A palavra de Deus tem poder ou não tem? Fala, Senhor, eu vou pagar essa conta aqui em nome de Jesus. Não sei o que vai acontecer, mas vai pagar. Tem um testemunho aí de um discípulo. Estava com algumas contas de luz atrasada. E ele declarou no reino que ele ia pagar aquelas contas. E aquelas contas foram pagas. Já tinha cortado a luz, já tinha desligado e tudo, mas foi lá, pagou e ficou tudo em dia e está tudo certo. Porque ele declarou. Quando eu aprendi uma coisa aqui. Enquanto as coisas estão no domínio de suas mãos, Deus não vai fazer nada por você. Mas quando já saiu do teu controle, quando você coloca nas mãos do Senhor, aí Ele começa a trabalhar para você. Aí as coisas começam a dar certo. Aí as coisas começam a acontecer. Mas você precisa confiar. Confiar no Senhor. Vamos tratar os nossos filhos com muito amor, com muito carinho. Ah, mas eu trato meu filho com muito amor, com muito carinho. Ele me chama para ir jogar videogame com ele. E eu vou lá pro quarto dele e a gente fica jogando videogame. E a esposa te esperando no quarto. E você lá jogando videogame, sendo que tem outro joystick te esperando. Você tem que ficar ligado, irmão. Fala, vai dormir, tô aqui o videogame, vai jogar você sozinho aí. Joga contra o computador e que tá tudo certo. Estou falando isso aqui porque só temos homens aqui, né? Muitas das vezes a tua esposa está lá te esperando lá e você está lá no outro departamento da casa, olhando no celular, vendo outras coisas. A gente tem que ficar ligado. A minha esposa fala, você é um cara muito desligado, não pega no ar. Porque mulher parece que só fala por código. Será que é só a minha lá em casa? Você não... Tem que ficar atento, né? E a gente tem que ficar atento aos códigos da esposa. E celular é uma coisa incrível, né, irmão? A esposa pode... Se presta atenção que ela está lá 1 hora, 2 horas. Porque a esposa assim, ela abre o Instagram... Ela vê uma carta assim, mais ou menos, umas 30 linhas, ela começa a ler uma por uma e tentar entender a história daquilo que está lá no Instagram, né? E começa. E homem não, homem só passa o dedo assim e só vê as figuras, né? E mulher não, ela fica bastante tempo, porque ela gosta de ler e entender a história, né? E ela fica lá 2 horas. Daí ela cansa, ela coloca o celular do lado, aí você pega só para ver ali um videozinho Reels ou um anúncio, né? Faz 5 minutos que você está ali, ó. Você não larga do celular?
Mas ela já fazia meia hora, 2 horas que estava ali, né? E é sempre assim. Não sei se é só lá em casa que acontece isso, né? É, pessoal, mas não é fácil. E quando nós falamos de fé, como é que está o teu tempo com Deus? José, dentro da sua casa, ele governava as suas emoções. Como eu já falei, governou a casa de Faraó, governou o Egito, governou a casa de Potifar, governou as suas emoções quando a esposa de Potifar queria. Ei, mas você já governa tudo que é na casa do teu senhor? Governa eu também. Ele falou, não, você ele não autorizou. E infelizmente ele foi para a prisão porque ele não quis governar a esposa de Potifar. Mas José, ele governou tudo com excelência. Porque ele tinha contato com o Senhor. Porque ele tinha um alinhamento com Deus. Como é que está o seu alinhamento com Deus? Você deixa o seu filho ver você de joelho orando? A tua esposa ora com você? A sua família vê você orando, vê você buscando a Deus? José, ele governou tudo. Só um momento que ele não conseguiu governar suas emoções. Quando ele já era governador e os seus irmãos apareceu para buscar o alimento. E ele mandou prender os seus irmãos por 3 dias. Será que foi por vingança? Será que de repente aflorou no coração dele assim? Mas ele observou que eram os seus irmãos e falou, eu vou ajudar esses meus irmãos. Porque eu sou governador de todo o povo. Não sou governador. Porque tem muitas pessoas que elas vão te trair. Muitas pessoas elas vão falar mal de você. Muitas pessoas elas vão fazer algo que você não perdoa. Mas Deus, Jesus, Ele perdoou quando Pedro o traiu. Negou, né? Quando Pedro negou. Ele perdoou quando Judas o traiu. Quando foi trocado. O perdão, ele é divino. Vamos colocar nossa fé em ação. Vamos governar os nossos sentimentos. Vamos governar as nossas finanças. Vamos governar a nossa família, a nossa casa. Fique de pé, queridos. Um exemplo de governo e ser governado foi Davi. Quando ele chegou até Saul e teve a oportunidade de matar Saul quando ele era perseguido para ser morto, ele conseguiu governar as suas emoções. Mas o mesmo Davi, quando viu a mulher de Urias estendendo roupa no varal, acredito que era uma mulher muito formosa, ele não conseguiu governar as suas emoções. Ele não conseguiu, ele foi governado. E quando você é governado, muitas das vezes, decisões que você toma são irreversíveis. Uma mal decisão que você toma quando você não é governado, muitas das vezes a sua decisão é irreversível. Então por isso que nós estamos falando hoje para você saber governar a sua vida, governar as suas emoções, governar as suas decisões. Para que você possa ir bem. Se você governar todas essas áreas na sua vida,
Nós vamos discipular vocês. Ei, toca aí, ó, tá tudo top. Vamos se preocupar só em ganhar almas. Eu não tenho problema nenhum. Eu vou chegar, vou fazer um discipulado ali com o Juninho, vou fazer um discipulado com o Ronaldo. Ei, qual que é o seu problema? Ah, o meu problema é que eu não estou conseguindo ganhar almas, é só isso. Mas o restante lá em casa está tudo top. Meu tempo com Deus está 10. Minhas finanças, glória a Deus, aleluia. Porque também o Senhor, Ele colocou como governo o sol e a lua. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Quando estamos governando de dia, aleluia, glória a Deus, estamos ganhando dinheiro, férias programadas, só festa, aleluia, glória a Deus, churrascaria, bora, pizzaria, só festa. As coisas vão muito bem, mas o difícil é governar à noite.